não vive debaixo de uma pedra, você ouviu falar dessa série. A internet inteira ficou obcecada dessa última temporada, o que é até bem válido, considerando que estamos falando da temporada final da série que praticamente sustentou Netflix por anos e vai continuar sustentando, com fãs acompanhando sua história há quase 10 anos. E agora vem um detalhe importante. Eu tava vivendo debaixo da pedra. Eu comecei a assistir do zero em novembro de 2025, justamente porque a quinta temporada tinha acabado de sair. Só que tem um ponto crucial aqui, eu não tenho nostalgia nenhuma dessa série, eu assisti tudo em um mês e meio. E isso muda algumas coisas, porque as pessoas que acompanharam a série desde o início, obviamente vão preferir temporadas antigas. Só que esse não é o meu caso. Então nesse vídeo acontece o seguinte, se você gostou da temporada final, você vai começar a odiar depois desse vídeo. Se você não gostou, eu vou te dar mais motivos para odiar. E se você nunca viu a série, o que você tá fazendo aqui? E antes de a gente começar a descer a ladeira abaixo, já deixa o like, se inscreve porque deu um trabalhão pra editar. A decadência da série não acontece de uma vez. A primeira temporada e a segunda temporada são boas e extremamente parecidas entre si. Inclusive, a primeira temporada é normalmente dita como a melhor. A terceira se aventura bem mais fora da bolha e, sinceramente, é a minha temporada favorita, apesar que eu vi muitas pessoas falando que é a pior da série. E deixa a quinta pra esse cago, por favor. A estética é muito forte, o clima muda bastante e ainda temos a Robin entrando na história. A quarta temporada já muda bastante, mas ainda continua boa, apesar de alguns probleminhas bem visíveis. Agora a quinta temporada consegue passar por um total emburrecimento. É literalmente um meme esse ponto na internet, como quase todos os diálogos vieram isso aqui. Eu vou te falar, em restaurante que tem ventilador de teto não devia servir farofa. Peraí, o que você falou? Que restaurante que tem ventilador de teto não devia servir farofa. Ventilador de teto, farofa... Peraí, olha só, imagina que isso aqui é o mundo invertido, e essa farofinha de bacon aqui é o Vecna, tá? Os diálogos repetem 10 vezes exatamente o que tá acontecendo na tela. A Netflix esqueceu do principal ponto, mostre, não fale. Dá pra assistir tranquilamente a série de olhos fechados e ainda assim entender toda a história. Ou no caso mais realista, ficar mexendo no celular enquanto assiste. Inclusive, comenta aqui agora qual foi sua temporada favorita. Quero saber se também é a terceira ou não. Outra coisa que começou a me incomodar muito foi a escolha de iluminação, filmagem e estética do filme em geral. Quem vos fala não é a maior cinéfila do mundo, mas eu sei que toda obra boa, mesmo de fantasia, precisa ter uma conexão com o mundo real. É isso que faz eu, você e qualquer pessoa se importar com a história da obra. Agora, olha essas duas imagens da Max. Qual você se sentiria mais conectado? Eles insistem em colocar um fundo totalmente borrado e distante, com uma iluminação estourada no rosto do autor ou da atriz para forçar a expressão. Ou no caso da Eleven, a Eleven simplesmente não tem expressão nessa temporada. Ela tá o tempo todo com a mesma cara. E sinceramente não é importante discutir se a Millie Bobby Brown fez botox ou qualquer outro procedimento. As outras atuações de temporadas anteriores, isso aqui é óbvio. Principalmente numa temporada que deveria ser mais emotiva, é matar ou morrer, é fim de um mundo, todo mundo vai morrer, o caos total, e nada passa a sensação. Em momento nenhum da série, você está com medo de algum dos personagens principais do enredo morrer. Isso conecta diretamente com outro problema gigante da série, que é uma das coisas mais importantes. Desde essa temporada, isso já começa. O Hopper era pra ter morrido. Ponto final. A carta teve um peso emocional absurdo. Pra absolutamente nada. Porque o querido tava lá, vivíssimo, na Rússia. E olha que, sendo sincera, o arco do Hopper na Rússia é interessante. Tem muita gente que odeia, mas eu gosto. Eu acho legal de acompanhar ele lá. Ele tentando sobreviver funciona até. Mas ali que a série perde senso de urgência. E só consegue recuperar isso momentaneamente com a Max. E outra, eu adoro o personagem do Hopper, tá? Stranger Things passou a ter medo de matar os personagens do elenco principal. E percebeu que se você matasse um personagem que fosse um personagem de canto, mas ainda assim tivesse uma certa importância, funcionaria. Por exemplo, na temporada foi a Bárbara, que deve ter tido 1 minuto de tela ao total, os dois, tá bom, sendo mais sincera. E teve uma comoção muito grande no fandom na época. Na segunda temporada foi o Bob, aquele namorado da Joyce. Na terceira temporada foi o russo, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era muito legal. E na quarta temporada foi nada mais, nada menos que o Ed, que foi o que mais carregou o peso no fandom. Aquela cena da Max carregou o marketing inteiro da quarta temporada. Teoria da volta tetrapédica, teoria disso, teoria daquilo, as trends de todas as redes sociais sendo daquela cena. Tudo isso pra no final ela voltar andando,
falando, enxergando como se não tivesse com todos os ossos quebrados. A cada temporada, a série aumenta mais o elenco principal, até chegar num ponto que na quinta temporada, até o professor de física tá no grupo principal. Aleatórias formando Space Felps ao contrário! Eu sei que ele é um personagem recorrente desde a primeira temporada e ele teve uma certa importância. Se não fosse ele, os meninos não saberiam de nada sobre o mundo invertido. Mas, meus amigos, espera aí, né? E mesmo assim, eles insistem o tempo inteiro que alguém vai morrer, que todo mundo vai morrer. Sendo que a série matou completamente isso de urgência há muito tempo, desde o Hopper. Eu esqueci completamente de citar as mortes, mas o Billy morreu também na terceira temporada e foi uma morte importante. E a gente percebe que Stranger Things tem uma obsessão com personagens que começam com B. Se você ainda tá aqui, aproveita e se inscreve, porque agora a gente vai entrar na parte que a série simplesmente perde o controle de si mesma. O roteiro é escrito com uma preguiça que nem eu tenho. E olha que eu prefiro abrir o pão com a mão ao invés de pegar uma faca que tá do meu lado. Logo nos primeiros minutos do primeiro episódio tem um infame treinamento da Eleven. Aquele modelo genérico e clichê de herói treinando com música motivadora. Eu posso pensar em uns 30 filmes de heróis que tem essa mesma montagem. E o problema é que Stranger Things, quando você tava nessa questão de direção, tudo, é uma série extremamente criativa e tinha referências muito boas. Esse treinamento da Eleven com certeza foi baseado em alguma cena como referência de algum filme famoso que eu não vou lembrar porque é muito genérico. Justamente, parece que nessa quinta temporada ele perdeu essa essência de ter várias cenas baseadas em outros filmes famosos e ficar muito bom. Você entende o que eu tô falando? Principalmente quando se tratava da cultura pop dos anos 80. O grupo principal crescer demais também deixa a série muito mais difícil de progredir. Antes era só o Mike, Lucas, Will, Dustin e a Eleven, que sabiam dos experimentos, dos segredos e ao grupo central. Depois então Steve, que não era o grupo das crianças, mas era o babá das crianças, então dá tudo no mesmo. A Max também, e até aí, beleza. Mas agora é um monte de gente em situações absurdas, além dos militares que são praticamente o atraso narrativo, a ponto do grupo principal ter basicamente os 3 subgrupos que estão na mesma função e tá... É muita informação. Justamente por causa disso que a Netflix teve que cortar 2 horas. 2 horas que você vai perceber que foram bem valiosas e que deveriam estar na temporada. Porque muita coisa perdeu sentido. A Holly é uma personagem bem legal, mas por que não a Erika? A Erika foi extremamente bem recebida pelo público desde a terceira temporada, quando ela realmente ganhou protagonismo. A função dela virou basicamente chegar na Tina e ser a diva que ela sempre foi. Mas imagina se ela tivesse sido sequestrada no lugar da Holly. Iria render horrores. Eu sei que a Erika é mais velha, se eu não me engano, e também ela não tem cara de cairia no papo do seu fulano, mas eu digo que se ela tivesse no mundo invertido presa, teria sido uma temporada 1000 vezes mais interessante. E aí a gente entra oficialmente na parte dos personagens feitos de palhaço, também conhecido como Jonathan Byers. O Jonathan Byers não começou mal na série. Pelo contrário, na primeira temporada, ele é um dos personagens mais interessantes da série. Na primeira temporada, o Jonathan é obrigado a ser um adulto mesmo sendo adolescente, já que o Will some, a Joyce quase enlouquece e ele tem que segurar a casa. Na segunda temporada, isso ainda existe, ele continua sendo apoio da Joyce e tentando proteger o Will, principalmente que a Joyce tá bem paranoica que o Will vai ter alguma recaída. Mal sabe ela. A questão é quando a série decide que ele não precisa mais crescer, ou melhor, simplesmente esquece desse ele de escanteio. Todo mundo evolui, menos o Jonathan. Enquanto os personagens ganham camadas, conflitos e responsabilidades, ele fica parado no tempo com personagens secundários, sendo que ele nunca foi isso. Na terceira temporada, isso ficou escancarado. O Jonathan vira basicamente o namorado da Nancy. Ele perde conflitos próprios, tudo gira em torno do relacionamento e do trabalho no jornal. E até mesmo no trabalho, é sempre a Nancy que toma a dianteira das coisas. Eu voltei aqui porque eu sei que eu dei um take meio ruim nessa parte. A questão de personagem ter como função narrativa ser somente o pai romântico de outro personagem, normalmente ocorre com personagens femininas. Nesse caso foi o contrário. E meu Deus, como eu acho chato quando desperdiça o personagem só para essa função, em ambos os casos. Faça isso mesmo, porque essa aqui ficou muito de mau tom, como se fosse uma coisa muito ruim. Eu estou falando que isso é ruim? Não, eu só estou falando que o Jonathan tinha a função de namorado da Nancy. Enquanto isso, os outros personagens crescem. O Steve, por exemplo, começa insuportável, sendo um total de um babaca, e vira praticamente outra pessoa, a ponto do fandom inteiro ameaçar de bater na porta da Netflix caso ele terminasse vivo. Isso se chama desenvolvimento de personagem. Ele ganha carisma, frustração narrativa e responsabilidade. O Steve vira babá do grupo inteiro. Lembrando que o Steve dali é o único que não tem nenhuma conexão familiar. Ele só virou amigo do povo. Só porque sim que ele entrou toda essa loucura. O Jonathan, coitado, pelo contrário, vai ficando cada vez mais apagado na narrativa. E na quinta temporada, ele perde a única função que ele ainda tinha, ser namorado da Nancy. Meu Deus do céu, não sobrou nada.
se isso não bastasse, a série começa a ignorar completamente as próprias regras do próprio universo. O mundo invertido, que na primeira temporada é um terror absoluto, agora virou praticamente um parque de diversões. O grupo entra e sai de lá como se fosse casa de férias. É estado que no time skip da quarta temporada para a quinta, tiveram várias missões do mundo invertido, ou seja, virou rotina deles entrarem lá. Sendo que nas temporadas anteriores, eles voltavam passando mal, vomitando, e nessa não dá nenhuma dor de cabeça deles ficarem entrando e saindo do mundo invertido, que não tem o mínimo sentido. A Netflix ainda cortou cerca de 2 horas de história, que cagou com muita coisa importante da história. Como, por exemplo, a Eleven vindo a Max pela primeira vez depois de anos, quando a amiga estava praticamente dada como morta, a reação dela sendo completamente lisa. Só que depois a gente descobre que ela já tinha visto a Max antes. A cena foi cortada, e agora vamos oficialmente para os furos de roteiro. Logo no primeiro episódio, tem o treinamento da Eleven intercalando com os militares procurando ela, usando aquela antena específica que emite raios que enfraquece os poderes da Eleven. Guardem bem essa antena. Tem uma mulher correndo e se passando pela Eleven. Quando a antena é ativada, ela desmaia. Mas por que ela desmaia se supostamente é uma pessoa normal? Ela seria aliada da Eleven para estar se passando por ela? Você pode até me rebater dizendo que as ondas são tão fortes que afetam as pessoas normais. Justo. Só que no mundo invertido tem o mesmo aparelho. A Eleven tá passando mal, enquanto o Hopper tá normal do lado dela. Ou seja, se fizessem mal a pessoas normais, ele teria tido algum sintoma. E cadê a mãe da Max? Nem nos 2 segundos finais da formatura essa mulher aparece, nem em nenhum momento do hospital. Como se ela tivesse mudado com o perfil, ela simplesmente desaparece. Os personagens cometem atrocidades absurdas a série inteira, invadem uma base militar, causam caos e absolutamente nada acontece. Fala que destruíram um plano bilionário do governo e infraestrutura para criarem soldados para o que seria uma guerra fria com a Rússia. No final é tudo flores, menos pra Eleven, né? Mas não mostra o governo reagindo, não mostra o jornal, não mostra nada. Nem algo simples como fizeram na terceira temporada no jornal. Eles mandaram metade dos militares dos Estados Unidos pra vala e tá lá, o Hopper de boa e as crianças se formando. A reação do Hopper também é péssima. Ele perde de novo uma filha. A primeira, a Sarah, traumatizou ele por anos e pelas temporadas a gente podia ver o trauma nele ainda. Só que com a Eleven, 1 ano e meio, ele tá de boa, aparentemente de boa. E o Jonathan e o Steve aceitarem tranquilamente a Nancy indo virar a isca do plano. Sendo que a cena anterior, eles estavam praticamente deixando a mina começar a ser Jesus. Vamos ser realistas dentro do próprio universo da série. Olha o tamanho do bicho e olha o tamanho da Nancy. Ela virar a isca e não morrer é uma das coisas mais absurdas da temporada. Agora do final, do episódio final mesmo. Os irmãos Duffy basicamente poderiam ter dado orçamento, os funcionários e o estúdio pros fãs, porque eles decidiram deixar metade do roteiro para interpretação aberta. Vicky e Robin serviram basicamente para que o Will finalmente se assumisse, e o final delas, aberta à interpretação, segundo os próprios Duffy, assim como a Eleven estava viva ou não, assim como o Dusty ficou com a Suzy ou não, literalmente um dia depois eles mudaram de ideia em outra entrevista. Disseram que a Vicky e a Robin terminaram, porque cada ensino médio não duram, sendo que essas duas são irmãs já saíram do ensino fundamental há muito tempo, e ainda falam que se arrependeu de dar a entrevista. Por que será, né? Quando é o famoso a sua interpretação, é o fora de cena. O Hopper e a Joyce estudaram na mesma escola que o Henry na mesma época. A série não mostra o impacto disso em absolutamente nada. A Joyce não confronta, não reage e nem parece que sabe desse fato. Segundo os irmãos, isso é percebido fora das telas, porque seria muito confuso explicar na série. Sendo que na série já teve um flashback explicando muita coisa. É o mínimo, né? Assim, é que isso que você falou que fez é que é meio que o mínimo, mas tudo bem. Então, qual o sentido de só não colocar alguma cena extra da Joyce falando, nossa? Seria muito interessante. O final foi tão desagradável que os próprios fãs começaram a teorizar que aquele final não era de verdade. E sinceramente, com tanto furo de roteiro, essa teoria faz muito sentido. E o final de Stranger Things que não passa de uma falsa realidade que o Vecna criou. Todos de laranja como prisioneiros. Na mesma posição que o Vecna se portava. Cartaz sem nada escrito. Figurantes com olhares duvidosos. O penteado dos Withers igual do Henry. E o sumiço da Vicky. Como o Vecna ia colocar ela nessa realidade se ele não conhece ela? Será que agora ela teria uma grande participação como eles falaram no anúncio da MBS? She plays a big role in events to come. Como todo mundo odiava o Hellfire Club, e de repente quando Dusty fez a homenagem, todo mundo aplaudiu. Sendo que o Ed não foi inocentado porque nada foi exposto. Em uma matéria, os Duffers tinham falado que o roteiro do último episódio era vermelho. E hoje no take da leitura final do episódio de Stranger Things 5 era branco. Como a 11 ia conseguir fugir pra dentro ou pra fora? Se aqueles transmissores não só anulavam os poderes dela, mas também deixavam ela fraca. Onde tá a cena do corpo da Barbie que eles disseram que ia aparecer? All I know is that my body shows up and I have no idea what the context is. Os uniformes de Hawkins não são laranjas, mas sim verdes. Mas na peça de Stranger Things na época do Harry era laranja. E no final do episódio que o dado tá com o número 7. Justamente o mesmo número do dado quando o Will perdeu o jogo e acabou sendo pego pelo Demogorgon. Uma hora em Karen tá com
com cicatriz, outra hora ela não tá. E daí eles colocam um livro atrás de cena que fala justamente sobre finais falsos. E aí você pesquisa finais falsos na Netflix em inglês e aparece Stranger Things. Cara, a última vez que eu vi uma loucura assim foi só quando os fãs de Anne tava esperando que o anúncio da criadora de Anne fosse sobre a 4ª temporada. Pode até ser uma loucura, mas que seria um plot de respeito, seria, viu? Eu não acredito que eles fossem capazes de imaginar uma criatividade deste tamanho. Mas caso sejam, eu retiraria todos os meus xingamentos. Olhe, não se preocupe. E eu trouxe minha amiga aqui, que eu citei no início, para dar a humilde opinião dele sobre o final da série. Então fique com o pequeno podcast dele e eu concordo com tudo que ele disse. Outra coisa que eu não gostei foi da rota de final da Vicky, que eu sou defensor das lésbicas, das sapatonas, e a Vicky não teve final, não gostei. Os Duffer Brothers disseram que ficou a interpretação, depois em seguida disseram que elas terminaram porque relacionamentos de ensinamento não duram. E os pais de Mike, o Lucas e a Max, né? E também, depois ela disse que ela era controladora. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe um like e comente o que você achou do final da série. Antes de ir embora, assista mais vídeos do canal. Beijinhos da guria e tchau!